Muito bem, turma. Falaremos hoje, nessa aula, sobre os Estados Unidos no século XIX, um assunto extremamente importante, tanto para vestibulares quanto para que a gente possa entender um pouquinho da formação do século XX, século XXI, tendo os Estados Unidos como uma das principais nações, né? E depois consolidando-se pós Primeira e Segunda Guerra Mundial, como a nação mais poderosa do mundo. Então a gente vai ver um pouquinho sobre a atuação política dos Estados Unidos e econômica durante o século XIX. A mentalidade que vai motivar essa expansão dos Estados Unidos do leste para o oeste, né, saindo aqui das 13 colônias e migrando para toda essa região, é essa mentalidade chamada Destino Manifesto. Os caras acreditavam que eles haviam sido escolhidos por Deus para ser o povo que levaria progresso, civilização e desenvolvimento para todos os povos. A origem desse discurso de que nós fomos o povo eleito por Deus está no calvinismo. Lembrem-se, né? Para João Calvino, o homem e a mulher nasciam predestinados, né? Já nascia com o seu destino traçado. E o destino desses colonos aqui na América, né, colonos ingleses aqui na América, seria civilizar todo mundo. Então, esse discurso da predestinação você encontra tanto no calvinismo quanto nesses caras aqui nas 13 colônias. Por quê? Porque o colono que formou as 13 colônias, em sua grande maioria, são calvinistas que foram perseguidos na Inglaterra durante os séculos XVI e séculos XVII. Migraram para o continente americano e trouxeram essa ideia de predestinação. Ao longo do tempo, né, se a gente pensar que as 13 colônias se formam no século XVI, século XVII, século XVIII, até chegar ao século XIX, houve um crescimento populacional? Houve, né? O censo do início do século XIX diz que lá nos Estados Unidos existia cerca de 7 milhões de pessoas no ano, mais ou menos ali 1810, tá? Quando nós chegamos no ano de 1850, 1860, você já tem 30 milhões de pessoas. Então vejam que o século XIX, o crescimento industrial proporcionado pelo norte, pelas colônias do norte, né, fez com que muitos imigrantes lá da região da Grã-Bretanha, da ilha, não só da Inglaterra, mas da Escócia, das Irlandas, saíssem daquela região e viessem para a América para buscar uma nova vida. Uma vida onde eles pudessem ter acesso à terra, uma vida onde eles pudessem ter liberdade religiosa, uma vida onde eles pudessem ter liberdade política. E principalmente na região do norte, onde se implementava o trabalho livre, a mão de obra familiar e assalariada e a mentalidade manufatureira, propiciava a esses imigrantes possibilidades de vida, né? Possibilidades de melhoria de vida. E esses caras vieram para cá. Então, quando nós temos o século XIX, há um inchaço populacional muito grande, portanto, há necessidade de expandir o seu território. Falando agora da expansão territorial propriamente dita, ela vai acontecer de algumas formas. A primeira delas é comprando território. Então territórios como a Louisiana, a Flórida, o Oregon e principalmente o Alasca foram comprados de outras nações, né? Mas aqui vale muito, né, relembrar a compra da Louisiana, né? Olha o tamanho da Louisiana, é o maior território comprado pelas 13 colônias, né? Depois da formação, da expansão das 13 colônias, já como Estados Unidos, na sua independência, né? Você vai ter a compra da Louisiana. Olha o ano que a Louisiana foi comprada. 1803. Nós já temos o governo de Napoleão Bonaparte na França. E uma das formas que o Napoleão Bonaparte encontrou, né, economicamente de fortalecer o seu Estado foi vendendo a Louisiana. Para quem? Para os Estados Unidos. A galera do Norte, né, tinha muito dinheiro. O comércio praticado ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, aquele comércio triangular, que nós também já estudamos, fez com que a turma do Norte tivesse grana. O Sul são fazendeiros, também tem grana, compraram, né? O Estado dos Estados Unidos, né, fortalecido por causa desse comércio, tanto manufatureiro quanto agrícola, consegue comprar a Louisiana de Napoleão Bonaparte. Mas eu acho que o mais importante que a gente tem que entender aí é a aquisição de outros territórios.
como, por exemplo, a aquisição das regiões do Texas, da Califórnia e do Arizona. Essas regiões foram roubadas. Você pode utilizar outras, foram anexadas, foram conquistadas em guerra. O termo mais correto é desapropriação. Eram terras que pertenciam ao México, ao recém-independente México, que foi invadido e teve as suas terras anexadas à força das armas pelos Estados Unidos. E quando você olha Texas, Califórnia e Arizona, olha o tamanho desse território. Ele é gigantesco. Né? Então você tem pelo menos toda essa parte, aí tem aqui um pedacinho comprado, olha o tamanico do território que foi comprado. Né? Todo esse outro território foi anexado por guerra. A região do Texas, inicialmente ela foi ocupada por colonos estadunidenses com permissão do México e posteriormente se anexa aos Estados Unidos. Mas isso é um princípio de guerra, porque há uma invasão e há uma guerra declarada contra o México. Entende? E quando o México perde a guerra, qual é o problema principal de uma nação perder uma guerra? Ela é considerada culpada pela guerra, portanto precisa pagar indenizações sobre essa guerra. E qual foi a indenização que o México precisou pagar? Todo esse território que nesse mapa você vê pintado em verde. Os Estados Unidos cresce tomando território de outras nações. E territórios que são muito importantes. Importantes por quê? Né? Se nós formos pensar, há uma linha imaginária que divide ainda os Estados Unidos. A galera do norte deseja essas novas terras para produzir matérias-primas para suas indústrias. A galera do sul deseja essas novas terras para expandir as suas lavouras agrícolas. Esse processo de expansão para o oeste está acirrando e muito a rivalidade e a mentalidade entre norte e sul. Não é à toa que esse processo de expansão vai colocar norte e sul numa guerra, chamada de Guerra de Secessão, que é motivo para uma nova aula. A chegada desses caras, né, da Grã-Bretanha para as 13 colônias, ela foi estimulada pelo Estado estadunidense. Né? Então o Estado diz o seguinte, galera, quem quiser vir para cá, mas só que você tem que ser, né, se você que vai vir para cá, você tem que ser WASP. Né? Você tem que ser branco, anglo-saxão e protestante. Essa é a sigla em inglês. Tá? Então assim, galera, quem quer vir aqui para a América? Nós temos terra de sobra para distribuir para todo mundo. Então, o governo dos Estados Unidos está estimulando a vinda de pessoas para a América. E está distribuindo terra. A única obrigação que você tem é ser chefe de família, tá? E ali você podia ser chefe de família já com 19 anos de idade e ocupar o seu pedaço de terra por 5 anos. Você vai adquirir essa terra com um preço muito baixo, paga ela com trabalho, e se você ocupar essa terra por 5 anos, ela é sua por direito. Por que eu estou dando ênfase nessa lei que se chama Homestead Act, né? Criada em 1862? Vocês já tiveram aula em História do Brasil e estudaram uma lei aqui no Brasil que se chama Lei de Terras de 1850, em que o governo brasileiro, né, ele atribui a si próprio o direito de vender terras, não de distribuir terras. Terras no Brasil até 1850 era distribuída pelo Estado. A partir de 1850 há uma lei no Brasil em que a terra só pode ser vendida pelo próprio Estado. As terras devolutas, né? Aquelas que pertencem ao Estado. Não podem mais ser ocupadas. A Lei de Terras do Brasil de 1850 é um mecanismo da oligarquia brasileira de impedir uma possível reforma agrária ou impedir que os negros que já começam a ganhar a liberdade a partir de 1850, a escravidão começa a entrar em crise a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, é uma lei que o Estado cria impedindo os negros de ter acesso à terra. Então essa comparação é fundamental para você. Eu nunca vi nenhum vestibular fazendo. Mas isso é algo que pode ser cobrado. Ok?
Então veja, os Estados Unidos ele incentivava a vinda de colonos, distribuía terras e inicia-se nos Estados Unidos essa marcha para o oeste. Outro assunto muito importante que precisa ser discutido é o seguinte: quem eram os verdadeiros moradores? Eu não vou dizer dono, porque o índio não era dono de nada. Mas quem eram os primeiros e verdadeiros moradores das planícies do norte? Você tinha pelo menos 3.000 tribos indígenas que habitavam as planícies do norte, que eram subdivididos em troncos linguísticos. Mas o modo de vida deles era muito parecido. Uma sociedade sem propriedade privada, existia conflito entre eles, mas não era por terra. É muito parecido com os indígenas aqui do Brasil. Então destaquei aqui para vocês alguns grupos: Cheyennes, Apaches, Navarros, Comanches e Sioux. Talvez o mais resistente desses caras tenha sido os Sioux. Os Estados Unidos, diferente do Brasil, fez uma limpeza étnica. Você tem uma figura horrenda na história dos Estados Unidos, que é exaltada por alguns idiotas lá nos Estados Unidos, chamado General Custer. Esse cara ele foi chefe do exército dos Estados Unidos e foi chefe do exército para a limpeza étnica contra indígenas e na Guerra de Secessão. Esse cara é o cara que comandou o extermínio de indígenas nos Estados Unidos. Criaram reservas indígenas. Centenas de milhares de índios morriam nesse caminho, saindo das suas terras e tendo que viajar muitas vezes milhares de quilômetros para chegar até as reservas indígenas. O sistema produtivo desses caras foi desarticulado, não conseguiu mais produzir o próprio alimento. Agora eram obrigados a ficar em reservas indígenas que muitas vezes não atendiam suas necessidades, e os grupos indígenas que resistiram a isso foram mortos. Política de Estado. Você entende? Muito diferente do que aconteceu aqui no Brasil. E não tem melhor e não tem pior, porque aqui no Brasil a gente continua destruindo esses caras até hoje. Tá a Amazônia pegando fogo, Pantanal pegando fogo. Tá um horror aquilo ali. Então, você entende? O cerne da questão aqui é e os seres humanos que viviam ali antes da chegada dos europeus foram exterminados. Então não foram terras roubadas do México, porque o México havia roubado terras dos indígenas. O que a gente tem que entender é o seguinte: o protagonismo central disso aqui são os indígenas. E hoje você não vê mais índio nos Estados Unidos. A memória desses caras, ela é excluída, ela é esquecida, ela é renegada, ela é inferiorizada. Então, isso eu quero que vocês reflitam muito. Trouxe aqui uma questão para vocês analisarem comigo, FUVESTão 2001. Olha como é fácil fazer um exercício desse na prova, Torçam para cair Estados Unidos no século XIX. É muito tranquilo, tá? A incorporação de novas áreas entre 1820 e 1850, então a gente está falando aqui, meados do século XIX, já a segunda revolução industrial em curso, que deu aos Estados Unidos sua atual formação territorial, estendendo-se do Atlântico ao Pacífico, deveu-se fundamentalmente a um avanço natural. Não é avanço natural, isso aqui é um avanço do Estado. Acordos com lideranças indígenas, não teve acordo. O acordo aqui é o acordo da bala, A vitória na guerra contra o México, que derrotado foi obrigado a ceder quase toda a metade do seu território. É uma resposta correta, mas incompleta. Então, assim, a gente não pode esquecer que houve desapropriação de terras indígenas. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. A guerra na vitória, a vitória na guerra contra o México, que derrotado foi obrigado a ceder quase metade do seu território. Encerramos aqui esse conteúdo. Se você tem alguma dúvida, claro, quero te ouvir. Diga aí.